Então, a aula da semana, vocês assistiram, que eu postei na segunda, sobre resistência do ar. Falei que, em primeiro lugar, ela depende da velocidade, né? Quanto maior a velocidade de um carro, por exemplo, ali o cachorrinho ali no carro, ele vai receber mais vento, não é? Maior a resistência do ar sobre ele. E, e depende da velocidade ao quadrado, né? Se você dobrar a velocidade, por exemplo, você quadruplica essa força do vento, tá? Depende também da área. A área do carro, se fosse um caminhão, a área maior, né? Maior seria a força de resistência do ar sobre o objeto. Depende da aerodinâmica, do coeficiente aerodinâmico. Por exemplo, você tem esse carro aqui esportivo, né? Curvas suaves, então o vento passa ali suave também. Agora esse outro carro quadradão, antigão, o vento faz até redemoinhos ali, é bem complicado, né? O vento passar por ele, tem maior resistência do ar. E também depende da densidade do meio. No caso, se for no ar, densidade do ar. Se fôssemos calcular a força de resistência na água, seria a densidade da água, né? O peixe ali nadando na água, o navio passando ali no lago. Então, ela depende de, dessas quatro características do C maiúsculo, que é o coeficiente aerodinâmico, da densidade do ar, da área. Essas três coisas são constantes para determinada situação. Se você for analisar um carro, se você for analisar qualquer outra coisa. Então, multiplicando as três dá uma outra constante, chamada coeficiente de arraste, que é a letra K. Por isso que a fórmula fica somente kv quadrado, que você vê nos livros, né? Kv quadrado é proporcional à velocidade ao quadrado, é isso. K é uma proporcionalidade, tá bom? Ver a velocidade relativa entre o fluido, no caso o ar, e o corpo. E aí eu encerrei a aula com um vídeo mostrando a análise do paraquedas, a situação do paraquedas ali, as forças envolvidas, desde o instante em que o paraquedista salta do avião até o momento em que ele aterrissa ali no solo, né? E é isso que eu vou tratar hoje. Basicamente, eu vou explicar em mínimos detalhes esse gráfico, as quatro partes do gráfico que eu destaquei de quatro cores. Beleza? É isso, basicamente. Alguma dúvida até aí? Primeiro eu vou fazer a questão 11, tá? Vou fazer a questão 11 primeiro e depois a gente vai para a questão 10 para encerrar. Fazer a questão 11 primeiro, página 119. Beleza? Vamos lá então? Deixa eu pegar aqui minha canetinha que eu pus para carregar, que já estava acabando a bateria. Pronto. Questão 11 diz assim, ó: para o movimento de um corpo em contato com o ar, por exemplo, a queda vertical de um paraquedista, o movimento de um carro ou de um avião, considerando-se as velocidades usuais, a força de resistência do ar tem intensidade Fr, diretamente proporcional ao quadrado do valor da velocidade v do corpo. Falamos dessa fórmula aqui agora há pouco, né? Eu vou destacar ela. A gente vai usar na, na questão, acho que no item 3. Estudos experimentais sobre a constante de proporcionalidade K concluem que ela depende da forma do corpo. A primeira coisa, depende da forma, o K, e da maior área da seção transversal do corpo, perpendicular à direção do movimento. Com base nessa teoria, julgo os itens. Primeiro, o módulo da força de resistência do ar depende exclusivamente do quadrado da velocidade do móvel em relação ao ar ou do ar em relação ao móvel? Sim ou não? E por quê? Quem pode me responder? O módulo da resistência do ar depende de quê? Da velocidade ao quadrado exclusivamente?
Colocar vocês para participarem mais. Quem participa às vezes é a Lívia. Cadê a Lívia? A Lívia, o Guilherme participa às vezes. Quem mais aí? Eu acho que uns três, quatro, né? Professor, Isa, José. não é porque depende dessa constante também, não é não? Isso mesmo, isso mesmo. Depende do coeficiente de arraste, isso mesmo. É o que o Guilherme falou ali também, acabou de falar, ó. E o coeficiente de arraste depende de quê? Ó, depende da forma do corpo, depende da área da seção do corpo, depende de várias coisas que eu falei lá, da densidade do ar, né? Por exemplo, se você pegar uma folha de papel e você soltar ela, ela vai ficar balançando ali até vai caindo devagarzinho. Se você amassar ela, já é diferente. Então depende da forma do corpo, da área da seção, tá? Muito bem. Então o item está errado. O item está errado. Vamos colocar aqui. Item um está errado. O item 2. Um paraquedista caindo de um avião em pleno voo, que está aqui na foto, aumentaria a sua velocidade indefinidamente, até chocar-se contra o solo, se não houvesse a força de resistência do ar. Tá certo, não tá? Queda livre, seria queda livre. Ainda bem que tem, né? Força de resistência do ar, né? Se não, imagina. No caso de haver resistência do ar, o valor de sua velocidade aumentaria até atingir o valor limite. Vocês concordam? E a partir daí o seu movimento seria uniforme. É igual a gota de chuva, gente. Ó, imagina, tem o peso aqui do camarada e tem a força de resistência do ar que é para cima. Que ela vai ficando cada vez maior, 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 desenho pequenininha por enquanto, mas a velocidade vai aumentando. O que vai acontecendo com ela? Vai aumentando também, porque ela depende da velocidade. Ela vai aumentando até que ponto? Até o ponto em que se iguala a força-peso. A partir desse momento, ela vai se cancelar aqui com o peso, ó. A resultante vai ser zero, certo? Então a aceleração é zero, portanto, a velocidade passa a ser constante. O movimento passa a ser uniforme. Essa velocidade vai ter um limite, que é esse caso, é chamada velocidade limite. É o que está tratando o item 2. Então vai atingir uma velocidade limite e a partir daí o seu movimento seria uniforme, isso mesmo. Então, a partir desse momento, o movimento é uniforme. Igual eu falei da gota de chuva. A gota de chuva sai lá da nuvem, ela cai e ela chega, quando ela chega com velocidade ali de 40, 50, 60 quilômetros por hora, ela não passa disso. Aí ela vem 60, 60, 60, 60 quilômetros por hora até cair no chão, certo? Graças a Deus, né? Tem força de resistência do ar. Imagina se não tivesse. Você pode fazer uma conta, eu fiz com os alunos do ano passado. Esse ano a gente está nessa pandemia, a gente não tem tempo para fazer muita coisa que a gente gostaria de fazer. Mas é fácil, é tranquilo. É você pegar a equação de Torricelli, colocar a altura da nuvem aí, ΔH, de 2.000 metros, né, uma altura razoável de 2 quilômetros, e você acha a velocidade com que ela chega. Vai dar o quê? Vai dar 200 metros por segundo, 720 quilômetros por hora. Imagine, a gota de chuva. Metralhadora, morre todo mundo, né? Seria assim. Mas tem resistência do ar. Então ela chega só com 50, 60, tá? Quilômetros por hora. Assim como esse camarada caindo aqui, saltando de paraquedas, tem um limite, né? Beleza? Se considerarmos que um dos paraquedas. Vamos falar mais disso depois também. Isso, a resistência do ar se iguala à força-peso. É o que eu vou falar agora na 3, ó, Guilherme. Se considerarmos que um dos paraquedistas mostrados na foto tem massa 100 quilos, 100 quilogramas, incluindo paraquedas, e que a constante K vale 40 newton segundo ao quadrado por metro ao quadrado, que também daqui a pouco falo sobre essa unidade, então podemos afirmar que a velocidade limite de queda do sistema vale 5 metros por segundo. A velocidade limite vale 5 metros por segundo. Olha só, Guilherme, o que você falou está certo. A resistência do ar vai se igualar com a força-peso nesse momento, certo? É o que eu vou escrever aqui agora, então. Eu vou escrever justamente isso para fazer a 3. A questão
o item 3, você escreve que a resistência do ar é igual à força-peso em módulo. Então, quer dizer que o kV quadrado, que é a fórmula da resistência do ar, está aqui, ó, certo? kV quadrado, é igual a peso, que é o que? A fórmula mesmo? Massa vezes o K vale 40, está aqui na questão. A velocidade eu quero saber. Pronto, é só substituir. A massa é 100 e a gravidade é 10. Entendeu? Quanto que é 100 dividido por 4? 25. E quanto que é a raiz de 25? 5 metros por segundo. Pronto. O item está correto. A conta que tem para fazer, gente, quando tem no PAS e tal, é essa. É você igualar as duas e achar a velocidade. Certo? Velocidade chamada velocidade limite. É a velocidade máxima, que quando a resistência do ar se iguala à força-peso. Massa, né? Show. A resistência do ar é igual à força-peso, então. Nesse momento, a partir desse momento, Guilherme, não é sempre igual, certo? Você vai entender daqui a pouco, em detalhes, que eu vou fazer as figuras, mas a partir do momento, eu escrevi errado ali, limite. A partir do momento em que ela se iguala, aí vai continuar sempre igual e a velocidade vai ser sempre constante. Mas ela é pequenininha e vai aumentando, 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 porque a velocidade vai aumentando, aumentando, aumentando até um certo valor. Beleza? E a 4. Os paraquedistas mostrados na foto caem em movimento uniformemente variado. Não, não cai em movimento uniformemente variado. Ele vai chegar um momento em que a velocidade vai ser constante. Eu acabei de falar sobre isso. Então tá errado. E aí eu vou falar agora da unidade que eu falei que ia falar. Dessa aqui, ó. Por que que é isso? Beleza? Vamos aqui. Fórmula da resistência do ar. Não é essa aqui. Eu vou escrever ela aqui de novo. Resistência do ar igual kV ao quadrado. Olha, gente, a resistência do ar é uma força. Então, você sabe a unidade da força, Newton. De velocidade, você sabe também, metros por segundo. Então, se você sabe dessas duas, você sabe também do K. Quando você tiver uma fórmula nova na física, gente, atenção, atenção, hein? Toda fórmula nova que você tiver na física, na química, seja esse ano, ano que vem, no outro, você vai proceder de que maneira para encontrar a unidade daquela que você não sabe? Isolando ela. Então, por exemplo, eu quero saber qual que é a unidade de K. Bom, você sabe das outras? Sabe, beleza. Isso é importante. Se você sabe das outras, você coloca colchete em todo mundo. Não é módulo, não, é colchete. Colchete significa unidade de medida. Já falei sobre isso. Então, ó, e uma hora eu vou cobrar isso ainda, hein? Então aprenda agora, se você ainda não aprendeu. Qual que é a unidade de medida de resistência do ar? É força de resistência do ar. Força, é Newton. E de velocidade? Metros por segundo. E tal quadrado. Aqui tem fração dividido por fração. Pega a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, não é? Então vai ficar que a unidade do K será igual a Newton vezes o inverso da segunda. Pronto, acabei. Essa aqui é a unidade do K, ó. Se perguntar para você provar a unidade do K, tá aqui no Sistema Internacional, certo? Vamos comparar lá? Olha só, aqui e aqui, ó. Beleza? Newton segundo ao quadrado por metro ao quadrado. Show, show. Dessa questão, alguma dúvida, gente? Voltando aqui, ó.
Só para você lembrar de tudo. Vamos partir para 10, que aí a gente finaliza. Não? Tá bom. A 10 então. Saltar de paraquedas não parece uma tarefa muito fácil para aqueles que temem as alturas, embora a física envolvida no processo seja bastante conhecida. O gráfico a seguir apresenta o comportamento do módulo da velocidade do conjunto paraquedista-paraquedas em metros por segundo, enquanto ele cai, a partir do instante t igual a zero, em segundos, em que o paraquedista salta do avião, dando início ao seu movimento de queda. Nesse gráfico, o instante T2 corresponde ao momento em que o paraquedas é aberto. Então, o instante T2, que é isso que eu destaquei aqui em azul, ó, é o momento em que o paraquedas é aberto. Então, nós temos duas situações. Antes da abertura do paraquedas, antes do tempo T2 e após o tempo T2, certo? Isso tem que ficar claro. Esse pontinho azul aqui que é o ponto mais importante do gráfico. E aí você vai entender cada parte do gráfico agora, tá bom? Vamos aqui então. Primeiro, vou fazer a análise do carinha. O cara acabou de pular do avião, saltar. Quanto que é a velocidade inicial quando ele acaba de saltar? Zero. A gente vai analisar só na vertical. Então ele vai saltar, ele se solta, na verdade ele se joga, né? Mas vamos considerar zero, tá? Zero. A partir de um certo momento, então ele vai ganhando velocidade. Se ele vai ganhando velocidade, qual que é a fórmula mesmo da resistência do ar? Não é kv ao quadrado? Então quer dizer que se a velocidade dele vai aumentando, você conclui que a resistência do ar vai aumentando. Claro, o vento vai estando sobre o rosto dele, né? Sobre o corpo dele. E então existe uma força para cima, que é a força de resistência do ar. E aí essa força vai cada vez mais aumentando. Olha só, eu vou aumentar mais ela aqui, ó. Ela vai aumentando cada vez mais. Por quê? Porque a velocidade vai aumentando e com a velocidade aumentando, a resistência também aumenta, é claro. E vai continuar aumentando até que chega um momento em que essa força de resistência do ar iguala-se à força peso, né, não? Vai chegar um momento que vai se igualar. Vamos analisar esse momento. Quando essa força igualar ao peso, a força peso, então a resultante nesse instante, nesse momento, é zero, não é? Vou escrever isso. A força resultante aqui vai ser zero. Então quer dizer que a aceleração será zero, professor? Sim. Quer dizer que a velocidade passa a ser constante? Sim. A velocidade será constante, e se a velocidade for constante, quer dizer que a resistência do ar também vai ser constante a partir desse momento, não vai mudar mais, e vai ser sempre igual ao peso a partir desse momento, certo? Essa velocidade tem um nome, ela é chamada velocidade limite. Então, sei lá, 300 km por hora. Quando ele chega a 300 km por hora, o vento vai ser tão grande que vai se igualar ao peso. Então, vai acontecer isso aqui, ó. Resultante é zero, aceleração é zero, V é constante. Massa, né? Ele vai continuar com 300, 300, 300, tá? Olha o gráfico. Vamos para o gráfico. As duas primeiras partes, a parte vermelha e a parte verde. Antes dele abrir o paraquedas, que é o azul, que depois nós vamos analisar. Então, primeiro a velocidade vai aumentando, 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 parte vermelha. Mas chega um momento que ela mantém constante, parte verde, que é a velocidade chamada limite, tá? Então, a parte verde, a velocidade não muda, é a velocidade chamada limite. Tudo bem? Só mais uma coisa. A força resultante aqui, nessa situação, tá para baixo, não é? Mas é pequenininho assim, ó. Não é tão grande. Um pouquinho maior. Pronto, assim. Porque seria o peso menos a resistência do ar, não é? Já
passando um pouquinho mais para frente, ela diminui mais ainda. Por quê? Porque a resistência do ar está aumentando, então a resultante ficou ainda menor. Então ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até zerar. Como a força resultante é o produto da massa pela aceleração, a aceleração também vai diminuindo. Ele vai acelerando cada vez menos. Ainda a velocidade vai aumentando, tudo bem, a velocidade vai aumentando cada vez mais. Só que cada vez vai aumentando em quantidades menores, certo? Até que ela não aumenta mais. O item 1 fala disso. No instante tempo inicial de 0 até 1, no intervalo de tempo de 0 até 1, a velocidade do conjunto aumenta. Sim, ó, aumenta, né? O peso é maior que a resistência do ar. Beleza. Sendo a resistência do ar menor que o peso. Sim, acabei de falar. Tá aqui. Durante esse intervalo de tempo, a aceleração do conjunto é constante? Não. Tá aí o erro. Só no finalzinho. A aceleração não é constante. Por quê? Porque a força não é constante, resultante. A resultante vai diminuindo. Então a aceleração vai diminuindo até que, até que fica zero, né? Então o item está errado. Beleza, gente? Olha o 2, que eu falei também, ó, no intervalo de tempo de 1 a 2, a resistência do ar que atua no conjunto se iguala ao peso. Sim, de 1 a 2 se iguala ao peso desse conjunto. Portanto, sua velocidade para de aumentar. Olha aqui, é esse caso, ó. Tá verdadeiro, não é? É justamente isso que eu falei. O item está correto. Para de aumentar, as duas se igualam. Não é à toa que a gente até fez aquela questão, né? A gente igualando as duas, ó. E a gente pôde encontrar, inclusive, a velocidade com que isso acontece. Show, né? Vamos ver o restante agora? Nessa parte, tranquilo? Alguma dúvida? Que agora vai abrir o paraquedas, hein? Abrindo paraquedas, vamos ver como fica. Beleza? Vamos abrir o paraquedas? Quando abre o paraquedas, o que acontece? A resistência do ar aumenta muito. Ó, grandona. Por que, professor? A resistência do ar aumenta muito sobre o conjunto. Porque olha só o tamanho da área desse paraquedas. Ele tem uma área muito grande para justamente fazer isso, aumentar a resistência do ar. Era igual ao peso, mas aí eu aumentei a área, porque a área é só a área do meu corpo, ó. Agora é a área do paraquedas todo. Então a resistência do ar aumenta muito. Então ele sofre um tranco ali, ó. Por isso que tem esse gráfico roxo, essa parte roxa do gráfico. Quando ele abre o paraquedas, a velocidade diminui bruscamente, tá? Até atingir um certo valor aqui que vai ser constante. Vamos ver o porquê. Tá. Primeiro, então, a velocidade diminui. Por quê? Porque a resistência do ar aumenta muito por conta daquela área. A força resultante, ela é para cima, mas não que ele vai subir, né? Ele vai apenas diminuir a velocidade, essa força resultante. Ele estava, sei lá, 300 km por hora. Vai para 200, 150, vai diminuindo, 100 e 50. Então, a força de resistência do ar, ainda maior do que a força peso, vai continuar diminuindo o quê? A velocidade. A análise é essa aqui, ó. Diminui a velocidade, diminui a resistência, certo? Então, a resistência do ar, ela está diminuindo, e a velocidade vai continuar diminuindo porque está freando, porque a força resultante ainda é para cima, é pequenininha para cima agora. Essa diferença entre o azul e o vermelho é uma diferença para cima, ainda está freando. Até que chega um momento em que essa força de resistência do ar, ela se iguala à força peso, de novo, porque ela vai diminuindo, né? Ela era maior, veja, está diminuindo, diminuindo, até que
essa agora vai igualar com essa. E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Resultante é zero, aceleração é zero e a velocidade passará a ser constante. Só que, é claro, é outra velocidade, bem menor, porque a área do paraquedas é bem maior agora, né? E a resistência do ar vai se manter constante, ou seja, ainda vai estar no mesmo valor até que ele aterrisse, até que ele chegue ao solo, com a velocidade ali de 10 km por hora, 15, 20 km por hora. Vamos analisar os itens agora, certo? Então, o gráfico é esse. Então, essa segunda parte aqui a parte laranja, aqui, fala justamente aqui, a interpretação de T3 a T4, é que a velocidade é constante de novo, assim como naquele caso era. São duas velocidades limites que nós temos, ó. Uma antes de abrir o paraquedas e uma depois que abre e estabiliza, né? Entendido esse gráfico agora? Assim, perfeitamente? Vamos ver se vocês respondem corretamente as últimas questões, então, ó, para a gente encerrar a aula. Conclui-se do gráfico que, no intervalo de tempo T2 a T3, a força da resistência do ar sobre o conjunto aumenta. Deixa eu ver. Tá aqui, ó, tá certo. Aumenta. Tendo a resultante das forças sentido contrário. Realmente, a resultante é sentido contrário ao do movimento do paraquedista. O que garante, nesse intervalo, que o conjunto, ao invés de descer, ele suba. Aí que está errado. Ele não sobe. Ao invés de descer, ele suba. Ou seja, quando ele abre o paraquedas, ele vai subir. Não. Parece que sim, porque a restante está para cima, só que não. Ele vai apenas diminuir a velocidade. Ele estava 300, vai para 200, vai para 100, vai para 50, vai para 10, e 10, 10, 10, 10 vai até ele chegar lá no chão, certo? A impressão que tem que ele sobe, que você já viu em alguns. Tá errado. Em alguns vídeos, por exemplo, o cara salta de paraquedas e aí, quando ele abre o paraquedas, ele vai lá para cima. É porque o outro cara que tá lá embaixo saltando, também ele não abriu o paraquedas, quem tá com a câmera. E ele tá descendo rápido ainda. Então eles vão se distanciando. Mas o cara que aparentemente subiu, ele apenas deu uma freada. Mas continua descendo. Tá? Beleza? É isso. No intervalo de tempo, T3, T4, o movimento paraquedista cessa completamente. Não, né? De T3, T4 ele vai parar. Não, ele vai parar aqui, ele vai ficar parado lá no ar. É absurdo isso, né? Não, ele vai continuar com velocidade constante. Essa é tranquila, né? Tá errado. E a última, considerando-se a situação hipotética em que um paraquedista salte de um avião e o paraquedas não abra, Deus me livre e guarde, né? É possível que esse paraquedista atinja o solo com velocidade constante? Sim, olha só. Vamos supor que o paraquedas não abra. E aí ele salta e a velocidade vai aumentando, 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 até que tenha um limite. E a partir desse ponto aqui, desse instante que tem um limite, ele vai continuar com essa velocidade até esborrachar no chão. Entendeu? Né? Sei lá, 300 km por hora. Hipoteticamente. Tá? Correto. Pronto, terminamos. Dúvidas, gente? No gráfico, nessa parte, nessas partes. Ó, tem um site aí que o Gabriel me falou, que é o Ciência Todo Dia. Acho que é isso, né, Gabriel? Sempre eu esqueço o nome. Ciência Todo Dia. Ó, muito top o site. Eu recomendo. Alguns canais que eu coloquei lá no meu canal, né? Os canais que eu sigo, cara, melhor que o outro. Alguns canais que eu coloquei lá. Coloquei só canais bons para vocês seguirem também, assistirem. Aí vocês vejam quais que vocês gostam mais. Alguns canais bem top lá de física e de curiosidades, de matemática, não só de física, a maioria de física, mas tem alguns outros lá também, tá? Que eu vou acrescentando. Mas beleza, gente, então, abraço, até mais. Se alguém tiver alguma dúvida aí, acabou a aula agora, mas eu ajudo aí, tá bom? Boa semana, bom fim de semana para Bom, vocês. acabou, pessoal.
Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, pessoal!